Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, Copa do Brasil 2019, primeira partida das oitavas de final. Teremos 4 jogos nesta semana, mais 4 jogos semana que vem. Aí na outra começa as partidas de volta da Copa do Brasil. Tivemos um jogo mais cedo, Atlético Mineiro e Santos empataram em 0-0. Tivemos no Maracanã, aqui no Rio, Fluminense 1 fazendo gol no finalzinho do jogo, Cruzeiro 1, sendo que o Cruzeiro deu um chute pro gol e fez um gol. E tivemos em São Paulo, Corinthians e Flamengo. E é desse jogo, Corinthians e Flamengo, que o Resenha vai fazer os seus comentários. Então, meu amigo torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, divulgue o nosso canal, faça o seu comentário, não esquecendo, estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook, dê seu like e ative o sininho. Contamos com a sua participação. Então vamos lá, galera. Corinthians e Flamengo. Placar: Corinthians 0, Flamengo 1. Dos 3 jogos que tivemos hoje, tivemos 2 empates e uma vitória. E uma vitória fora de casa por parte do Flamengo. Então vamos lá falar do jogo, mas eu quero falar de uma outra situação também, para que a torcida do Corinthians de vez em quando entenda o que eu falo. Quando eu reclamo em relação ao time do Corinthians, a maioria dos torcedores não entendem. Mas não é pegar no pé, é uma questão de futebol, de olhar. E agora está começando a me bater uma dúvida em relação se o problema que eu vejo no Corinthians é nos jogadores ou se o problema é no treinador. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então vamos lá. Corinthians 0, Flamengo 1. As melhores chances do jogo foi de qual time? Foi do Flamengo. No primeiro tempo, o Corinthians não teve chance alguma. Se você pegar os melhores momentos do jogo, vai aparecer o primeiro chute perigoso do Corinthians aos 19 minutos do segundo tempo, que o Diego Alves faz na defesa. Se você entrar na internet aí, melhores momentos de Corinthians e Flamengo, tu vai ver que no primeiro tempo tem 3 oportunidades do Flamengo. Uma de cabeça com o zagueiro, depois acho que um chute do Everton Ribeiro dentro da área e depois um chute do Bruno Henrique de fora da área, nos melhores momentos. Aí no segundo tempo tem esse chute do Corinthians, depois tem uma chance com o Bruno Henrique. Eu sei que no total deu mais ou menos oportunidades 6-3 ou 7-4, assim, em relação a oportunidades criadas de gol. As oportunidades criadas de gol do Corinthians foram no segundo tempo. E foram no segundo tempo quando? Foram no segundo tempo quando o Corinthians abriu o jogo, quando o Carille abriu o jogo. Quando o Corinthians botou um meia, que pode não estar jogando bem, mas sabe criar, que ele botou o Jadson. Ele botou um time com 2 jogadores abertos pela ponta e um centroavante, que ficou o Cleiton por um lado, o Pedrinho por outro e o Wagner logo na frente, com o Jadson ali na frente. Depois que perdeu, ele deixou um volante só, botou mais um centroavante. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, vamos lá. O Flamengo fez uma grande partida? Não, o Flamengo não fez uma grande partida. Teve alguns jogadores do Flamengo que estavam abaixo. A Arrascaeta estava abaixo, o Gabigol estava abaixo. Mas o jogo também não estava do jeito que o Flamengo gosta de jogar. O Flamengo gosta de jogar com um time
que queira jogar bola. Aí tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, não é isso? No futebol é a mesma coisa, quando um não quer jogar, não tem como o outro jogar. Porque ele vai encebar o jogo, ele vai travar o jogo. E o jogo do Carille, se você pegar jogo de dama, melhor, né? Até para simplificar, tem caras que jogam dama abrindo o jogo, fazendo como 3 peças, 4 peças, e tem outros que travam o jogo, fica aquele jogo de dama travado. Não tem jogada, não tem quase jogada, tu tem que voltar para trás. Ou no xadrez tem que voltar para trás. Esse é o Corinthians. Então fica um jogo chato, fica um jogo feio. Dificilmente, eu não me lembro de ter visto algum jogo bonito que o Corinthians jogou contra alguém. Porque o estilo do Corinthians não faz o Corinthians jogar bem e não deixa o outro jogar bem. Por quê? Defensivamente, o time do Corinthians é muito bem postado. Mais postado, mais armado ofensivamente do que o Flamengo. O Flamengo ofensivamente não é o suprassumo. Do Corinthians defensivamente é melhor. Porém, para ter essa defesa sólida, esse defensivo sólido, ele obriga os seus atacantes a marcarem demais. Então os caras não atacam. É o que eu falo sempre. Tem treinadores que começam o seu time pelo ataque. Ele pensa o seguinte, para mim o ataque é melhor defesa. Então ele faz um sistema onde ele se expõe um pouquinho mais, mas eles usam os atacantes como atacantes. E tem outros que usam os atacantes para defender. É o caso do Carille, a meu ver. Ele não usa o atacante para causar medo ao adversário. Ele usa o atacante para ajudar a defender. Assim, o Corinthians não vai jogar um futebol agradável nunca, porque ele pensa sempre em primeiro, nunca tomar gol. Então o atacante já vai com medo, filho. O Cleison já ataca mais ou menos assim, com medo de perder a bola, porque tem que voltar igual um louco. Por que ele não bota o Pedrinho como titular? Porque o Pedrinho não marca muito. Ele quer marcação, marcação, marcação. Então, sinceramente, meu amigo torcedor do Corinthians, eu não sei se o problema é dos jogadores ou se o problema é do treinador. Eu vi esse jogo hoje. Eu tô começando a achar que o problema é do Carille, não é dos jogadores. Então vamos lá. Começou o jogo. O Corinthians foi todo para cima. O que foi que o Carille fez? Botou 2 centroavantes. Cleison aberto por um lado. Ralf Sornosa ali. Que na verdade, estava jogando o Wagner Love um pouquinho mais aberto por um lado, o Cleison por outro, o Bocelli mais enfiado. 2 ali no meio. Mas o time não tinha jogada pelo meio, o Corinthians. O Corinthians ficou dividido em sistema defensivo e sistema ofensivo. Meio de campo de criação, o Corinthians não tinha. Então o Corinthians foi pro abafa no início com cinco jogadores. Foi pro abafa lá com 5 jogadores. Acontece que era na correria. Não tinha criação. Era tentar tomar bola, marcar em cima, não deixar o Flamengo sair. Só que isso o Corinthians fez no início e, por característica já dos jogadores, naturalmente o time do Corinthians faz isso, depois vai diminuindo, puf, caiu naquela mesmice e joga atrás. Aí tenta o quê? Uma bola roubada para fazer um contra-ataque. Tá sempre assim, dá aquela pressão, parece balão japonês. Aí depois vai caindo. E o Flamengo foi tentando se segurar. O Flamengo querendo quebrar o jogo, tentando tocar a bola, tentando sair, tentando criar alguma coisa. E mesmo assim, com esse jogo que começou numa velocidade legal, que o Corinthians implantou,
Aí o Flamengo também tentava implantar, porque o Corinthians ia para cima e dava um certo espaço para o Flamengo. E o Flamengo também tentava criar, diferentemente. O Corinthians pegava a bola e partia logo para dentro do gol, com menos toque, mas tentando o gol. E o Flamengo trabalhava mais, porque é característica dos jogadores que estavam no Flamengo. E nessa disputa, no primeiro tempo, quem teve as melhores chances foi o Flamengo. Nesse estilo ousado que o Carille fez, não funcionou. Deu aquela pressão, parecia até que ia ficar um jogo legal. Falei, pô, legal, hoje vai ser um jogo corrido, lá e cá. Por engano. O jogo foi baixando, o Corinthians foi baixando, e pum! Voltou aquele jogo, a meu ver, chato. Mas a torcida do Corinthians, grande parte, gosta. Quando eu falo isso, a torcida fala, pô, mas a gente não tem que jogar bonito, tem que ter resultado, tem que ter eficiência. Bom, hoje, sei que a torcida vai falar, mas galera, ainda tem outro jogo, lá a gente pode ganhar, eu sei. Mas hoje, não jogou bonito, não foi eficiente, não teve resultado. Aí o Corinthians volta para trás, aí fica o quê? Esperando o time do Flamengo errar, para o Corinthians sair no contra-ataque. O que foi que o Flamengo fez? Exatamente a mesma coisa. Porque quem estava jogando fora de casa era o Flamengo, não era o Corinthians. O Corinthians tinha que tentar a vitória. O Flamengo fez o quê? Também ficou encebando com a bola, esperando o Corinthians sair, para o Flamengo tentar roubar a bola, sair. Como é que ficou o jogo? Horroroso, um troço chato, que dava sono. E aí toca aqui, toca ali, erra um passo aqui, o Corinthians tenta ali, aí já sai com medo, os atacantes já começam a sair com medo, já não sai mais com aquela pressão, já sai com medo. Aí terminou o jogo, chato. Qual chance de gol que o Corinthians criou? Dei uma olhada de novo nos melhores momentos, nenhuma. Pode ter sido um chute fora da área, um escanteio, alguma coisa assim, mas do Diego Alves, qual a chance? O Flamengo teve 3 chances. Um chute fora da área, um chute quase dentro da pequena área do Everton Ribeiro e uma cabeçada no escanteio. Fora isso, chegou no segundo tempo, o jogo começou também meio moroso, mas aí o cara ele resolveu abrir um pouco mais o jogo. Ele começou a abrir um pouco mais as peças. Quando ele abre o jogo, coloca o Pedrinho, o que acontece? O Pedrinho marca menos, o Pedrinho volta menos, o Pedrinho fica mais na frente. Quando ele fica mais na frente, aquele sistema defensivo que o Carille faz, quebra uma peça. Então, em alguma parte do campo vai sobrar um espaço para o Flamengo. Aí o jogo começou a ficar animado. Ao jogo, o Corinthians começou a querer jogar, os jogadores começaram a querer jogar, querendo jogar, naturalmente vai dando espaço. Deu espaço ao Flamengo. O Flamengo também começou a jogar. Teve muito erro de passe. O Flamengo fez uma grande partida? Não fez. Não fez. As suas melhores. Mas o jogo começou a ficar animado. Chance do Flamengo, chance do Corinthians, uma bola de fora da área. O Corinthians começou a jogar. Aí tem aquilo que eu falei. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer jogar, não tem jogo porque ele amarra o jogo. Agora, quando um quer e o outro gosta de jogar, vai ter jogo. Foi isso que aconteceu. O Carille abriu o seu time um pouco, só que quando o Carille abre o seu time para o ataque, ele fica mais vulnerável defensivamente. Aí é que está a minha dúvida. Por quê? Ele colocou o Pedrinho, colocou o Jadson. Deixou o time mais criativo, deixou o time mais leve, deixou o time mais para frente. O que aconteceu? Ele ficou menos o sistema defensivo ficou um pouquinho mais vulnerável. O Flamengo fez o gol numa jogada porque encontrou mais espaço, fez a jogada, o Arão foi lá, fez o gol de cabeça. Depois o Corinthians botou o João Hudson, ficou dando chuveirinho para dentro da área, porque não tinha criatividade nenhuma, ficou dando chuveirinho para dentro da área, às vezes se fazer um gol. Teve até chances, bola, chutou para coisa e tal, mas criatividade, zero. E o Flamengo levou o jogo, mais ou menos, não fez um partidaço, mas o Flamengo levou o jogo a contento para ele. O Flamengo estava jogando fora de casa. Se você pegar a posse de bola no primeiro tempo, tinha quase 60% de posse de bola do Flamengo, um momento estava 68% de posse de bola do Flamengo, 38% do Corinthians. E o Corinthians jogando em casa. Segundo tempo o jogo foi melhor. E justamente quando o Carille abre o seu time, põe o seu time para jogar,
o Corinthians toma um gol. Então, meu amigo, fala do Flamengo. O Flamengo jogou da mesma maneira que vem jogando sempre, só que algumas peças abaixo. Arrascaeta de novo. No meu time, o titular é o Diego. O tanto que o Diego entrou, o time do Flamengo deu uma caída. Estava errando muito passe. E eu já agoniado. Pô, Abel não vai trocar? Trocou. E trocou certinho. Tirou a Arrascaeta, tirou o Gabigol, botou o Vitinho e botou o Diego. Diego chegou no meio de campo, dominou o meio de campo. Mudou o time do Flamengo, Diego. Mudou. Mas não podemos esquecer nunca, né? O monstro chamado Cuejá. Cuejão, mano, na boa, vamos ser bem sinceros, tentaram comparar. Eu gosto muito do Ralf. Eu gosto muito do Ralf. Ralf é um jogador sério, concentrado, um cara legal que todo time quer. Pô, mas não dá para comparar hoje o Cuejá com o Ralf. O Cuejá marca muito, marca. O Ralf marca muito, marca. Só que o Cuejá sai jogando. O Cuejá tem um passe, ele faz o lançamento. O Ralf dificilmente faz isso. O Ralf só marca. Então não dá para você fazer uma comparação assim. Não dá. É diferente. Hoje é diferente. E até na época do Corinthians, que tinha o Corinthians e o Paulinho, quem saía jogando era o Paulinho, não era o Ralf. O Ralf nunca foi esse cara de sair jogando. É diferente do Cuejá. O que mudou o jogo pro Flamengo foi a entrada do Diego. E o que mudou o jogo pro Corinthians foi a entrada do Pedrinho e do Jadson, que deixou um jogo mais leve. Aí a gente pega, o Flamengo teve mais chances. Foi merecida a vitória? Foi. Foi merecida a vitória porque o Flamengo, fora de casa, teve posse de bola, procurou até mais o gol tô vendo ali, tá passando ali. A bola do Léo Duarte que passou rente atrás não foi do escanteio, não. Foi de uma jogada lançada dentro da área. Eu acho que foi um lateral que depois teve um cruzamento. Então, o Flamengo procurou. Então, pela quantidade de oportunidades, o Flamengo mereceu. Jogou muito mais do que o Corinthians? Não. Ficou meio a meio, mas criou mais. Quis mais o jogo quase que o tempo inteiro. Então, mas se fosse empate, seria injusto? Não. Não seria injusto. Se o Corinthians, quando melhorou, tivesse feito o gol, seria injusto? Também não seria. Então, para mim, qualquer resultado que desse nesse jogo não seria injusto. Não seria injusto. Não seria injusto porque o Carille tentou jogar, botou o time para frente e criou até algumas oportunidades. Apesar de, vou falar de novo, o Corinthians só deu o primeiro chute perigoso que o Diego Alves fez, uma defesa com 19 minutos do segundo tempo. Pô. É muito pouco. Então o Flamengo fez a sua partida regular ali e mereceu a vitória. Mereceu. Para mim, incontestável. Mereceu a vitória. Teve mais oportunidades. Atacou mais, criou mais. Apesar de fazer um jogo muito mais cadenciado, mas também muito por causa do estilo, o jogo do Corinthians, mas procurou. Nitidamente é um time com um pouco mais de qualidade do que o time do Corinthians. E o banco também. Só que o que acontece? Meu amigo torcedor do Corinthians, e você vai me entender qual é a minha dúvida, e faço essa pergunta para você, torcedor do Corinthians. O problema do ataque do Corinthians é os jogadores ou é o Carille? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque no primeiro tempo o jogo estava chato, mas mesmo aquele sistema defensivo bem armado atrás, o Flamengo criou algumas chances, mas não teve nenhuma pressão do Flamengo. Foi um jogo bem amarrado, onde o Flamengo tinha enorme dificuldade de tocar a bola e chegar próximo à área. Jogando em casa, o cara ele abre um pouquinho o seu time, coloca o Pedrinho. O Flamengo encontra um pouco de espaço. Depois ele abre um pouquinho mais, ele coloca o Jadson. Quando ele abre mais o seu time e coloca o seu time quase que espelhado o time do Flamengo, dois jogadores abertos, um centroavante e um cara no meio de criação, o que aconteceu? O Corinthians deu mais espaço, o Flamengo teve mais oportunidade de tocar a bola
e fez o gol. Então, a minha pergunta se baseia aí. Será que o Carille não abre o seu time, botar igual ele botou, do jeito que ele botou, 2 jogadores abertos, um centroavante, um cara de criação, Jadson, e dois volantes? Ele não faz isso pelo fato de ele não confiar no seu sistema defensivo sozinho. Quando eu falo sistema defensivo, os 2 zagueiros, os laterais e o volante, ele não confia, ele só consegue jogar se o ataque ajudar a marcar. Ele só confia nisso. Por isso que ele não bota o time para frente. Ou ele quer botar o time para frente, mas os jogadores não correspondem. Essa é a minha dúvida. Porque ele pode falar o seguinte: poxa, eu não boto o time do Corinthians para frente porque o meu time defensivamente fica muito fraco. Muito fraco. Fica muito vulnerável. Então eu prefiro amarrar o jogo e tentar sair no contra-ataque. Então a minha pergunta é essa. Por que o Carille não abre o jogo? Porque o sistema defensivo dele, com um time mais ofensivo, fica muito vulnerável e os jogadores não têm essa qualidade. Ele vê que os jogadores não têm essa qualidade. O time do Corinthians não consegue atacar porque o Carille tem dificuldades de montar um esquema ofensivo aonde ele fique menos exposto. Pode ser isso. Ele não consegue montar, ele não tem habilidade para montar um sistema ofensivo para ele montar, para ele ter a posse de bola, porque ele vai ficar muito exposto. Ou, como eu falei, ele não sabe fazer, ele não quer fazer um sistema ofensivo, ele não sabe fazer um sistema ofensivo, ou os jogadores não sabem ser um time ofensivo sem ajudar a marcar. Então, eu acho que vocês deram para entender. A minha pergunta é: o problema do Corinthians é que o Carille não sabe montar um sistema ofensivo que se exponha pouco, ele não sabe montar, ou ele não gosta de montar esse sistema, ele prefere um time defensivamente muito forte e o ataque em segundo plano. Pode ser isso. Ele não gosta de montar. Então, me pairou uma dúvida, porque o time do Corinthians, quando ele abriu, o time jogou, criou chances. Mas ele abriu. Mas quando ele abre o time toma o gol. Então, me bateu essa dúvida. O problema é do time. Ele não bota o time para frente porque o time vai ficar vulnerável demais por causa dos jogadores que ele tem. Ou ele não bota o time para frente por convicção dele, que ele gosta de ser um cara que gosta do time todo atrás. A gente tem que saber. Minha opinião, minha visão, o Carille não sabe montar um sistema defensivo. Porque ele é muito defensivo. Muito. Ele arma um sistema defensivo muito grande. E ele obriga os seus atacantes a defender o tempo inteiro. Minha visão. Penso. Quem acha não tem dúvida de tudo. Penso. E a minha convicção é que o problema do Corinthians de jogar desse jeito é do Carille. É do Carille. Ele não consegue montar um esquema ofensivo porque as convicções dele são muito defensivas. O negócio é que ele ganhou. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista. Então ele tem mérito, mas eu quero ver até quando a torcida do Corinthians vai aceitar. Porque enquanto está ganhando, está tudo bonito. A torcida entra aqui no canal e fala: o negócio é resultado. Eu quero ver até quando. E o Flamengo não fez uma grande partida, mas a gente sabe que foi um grande resultado do Flamengo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Curta, compartilhe, comente, torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians. No Flamengo, eu digo, no meu time, o Diego é titular. O Diego dá uma dinâmica, para mim, melhor do que o Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta no meio de campo ainda está oscilando demais.
oscilando demais. Na minha visão, o Diego no momento, mesmo quando ele barrou o Diego estava melhor do que o Arrascaeta. O Arrascaeta fez uma partida boa, outra ali, mas o Diego vem mantendo a regularidade o ano inteiro. A meu ver, o Diego teria que ser titular, penso eu. O Flamengo fez uma partida regular, mas pelas quantidades de oportunidades que teve, o Flamengo mereceu a vitória. Então, meu amigo, conta com a sua participação. Até lá, um grande abraço. Valeu, fui! Mengão, agora conseguir o resultado em casa. Só que não vai ser fácil. O jogo vai ser parada dura e o Corinthians vai ter que vir para vencer. Um abraço.